gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula onde nós resolveremos questões voltadas ao nosso concurso aqui de Chapecó, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos muito felizes com vocês nessa jornada e, claro, teremos muitos aprovados aqui. Todos desse grupo que estão estudando com afetividade com certeza terão sua vaga garantida. Hoje nós vamos estudar mais algumas partes do edital, questões que eu separei da FEPESE, para a gente ver como que ela cobrou já isso em outros editais, tá? E ter um parâmetro, claro, um norte, porque nós já estamos na reta final. Gente, hoje é a nossa última aula da parte de mais de legislação, tá? Não que hoje nós estudaremos as leis afinco, mas é a parte que ele traz ali dentro do edital de legislação e temas da educação, tá? Então hoje nós vamos estudar algumas partes que faltavam e aí na próxima aula a gente vai aprofundar já a parte da didática, tá bom? Então vamos juntos nessa, separe papel e caneta, deixa a água aí pertinho, tá? Qualquer dúvida também estamos à disposição e vamos juntos nessa, tá? Então a nossa ideia aqui é justamente conversar com você, trocar uma ideia, né, do que quais têm sido as dificuldades e, claro, como que a gente pode responder mais e melhor as nossas questões, tá? Gente, então vamos lá. Eu vou passando aqui os slides, a gente vai conversando. Então, hoje nós falaremos desses temas aqui, que temas e subtemas, tá? Que estão dentro do nosso edital. Vou pegar minha canetinha aqui para nós irmos pontuando. Então, ele traz assim, ó, lá no edital, só para vocês contextualizarem, tá? Políticas públicas de educação. Gente, dentro deste tema de políticas públicas de educação, podem vir muitas questões, tá? Nós não sabemos exatamente qual é o rumo que a banca vai tomar cobrando aqui. Ela pode cobrar o tema em si, de equidade, inclusão, valorização docente e qualidade social, tá? Ou ela pode cobrar alguma política interligando esses temas, tá? Nós faremos questões de alguns tipos aqui que já foram cobradas por último, assim, da FEPESE, para nós entendermos como que isso pode vir para nós também, tá? E aí, a partir disso, a gente tem um parâmetro. Aqui também, dentro do nosso edital, ainda dentro da parte de legislação, ele tem assim, ó, temas contemporâneos. Esses temas contemporâneos, a gente pode entender que são temas da atualidade que acontecem na educação, tá? E se interligam, claro, com várias das outras políticas que a gente até já estudou, tá? Então, ele vai dizer assim, ó, temas contemporâneos, que ele traz como relação de gêneros e étnico-raciais, diversidade, sustentabilidade, tecnologia, direitos humanos e combate à violência, tá? Então, é um tema grande com vários subtemas, tá? Então, assim, dizer para vocês, isso é simples? É tranquilo da gente entender o conceito. Só que, claro, a gente tem que ver agora como que isso foi cobrado pela FEPESE para a gente entender. Ah, então é assim. Então agora faz mais sentido. Entendem? Então vamos lá, gente. Eu sei que o que interessa para nós são as questões. Só que antes da gente esmiuçar ali as nossas questões, eu trouxe para vocês algumas explicaçõezinhas de alguns termos que ele traz, tá? Então, lá no nosso edital, ele vai falar de equidade, tá? O que a gente entende por equidade? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa equidade, ela vai ficar mais clara, tá? Porque existe uma grande diferença entre eu falar o termo igualdade e equidade, tá? Então, aqui, ó, dentro desse tema, eu tenho diferenças. E os dois termos eu tenho na educação. Não quer dizer, gente, que um é mais certo que o outro, ou um é errado e o outro é certo. Não quer dizer isso, tá? A única coisa que a gente tem que entender agora é que por mais que eles estejam, às vezes, mesmo dentro da mesma política, ou eles estejam entrelaçados dentro de uma questão, um é mais pertinente para uma coisa e o outro para outra, tá? Então, depende muito de como a legislação, o texto, o autor traz isso,
tá? O que eu posso dizer para vocês agora é que eles têm definições diferentes. Eles são muito parecidos, eles fazem parte da mesma, digamos, inserção, quando a gente fala de direitos, mas eles têm significados diferentes, tá? Então, a equidade, em maneira de texto, tá aqui, né? Garantir que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem, levando em conta suas diferenças e necessidades. Opa, ok. Pega essa primeira frase. Garantir que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem. Essa primeira parte aqui, dessa explicação, eu posso trazer como já uma explicitação da igualdade, tá? Porque a equidade, ela vai ficar mais clara no restante do texto agora. Por quê? Gente, quando eu falo de igualdade, é garantir que todos terão os mesmos direitos. Sabe quando eu falo assim, a educação, ela é direito de todos? Não importa se é novo, se é idoso, se é criança, se é adulto, todos têm direito à educação. Isso é igualdade. Educação pública, gratuita, todos têm direito. Ok. Isso é igualdade. Agora, quando eu olho para um contexto de sala de aula e eu tenho o meu aluno lá, o aluno que é bom, que tem altas habilidades, um aluno que tem um bom desempenho, que sempre tá lá na frente quanto a sua relação de aprendizagem. Ótimo, perfeito. Mas eu também tenho aquele aluno que tem muita dificuldade, que não necessariamente ele tem um laudo, alguma coisa, um TDAH, algum déficit, mas ele tem dificuldade. Aí eu tenho aquele meu aluno que tem um TEA, o transtorno do espectro autista, por exemplo. Aí eu tenho outro aluno que é um aluno mediano, ele não é aquele aluno que sempre faz tudo certinho, que atinge lá os melhores resultados, mas também não é aquele que tá lá com muita dificuldade, é aquele que consegue seguir ali mais ou menos o que é passado, né? E aí, olhando para esse paradigma, eu tenho aqui as definições, né? Por quê? Porque dentro da equidade, eu vou dar, enquanto instituição escola, enquanto docente, enquanto equipe gestora, o que exatamente aquele aluno precisa, tá? Claro que isso, gente, a gente não vai entrar no mérito agora, falar assim, ai, professora, mas isso é muito difícil acontecer. E claro, gente, eu concordo com vocês. Essa é uma das maiores complexidades do ensino que a gente tem hoje. É desafiador para todo mundo, né? Se eu tenho lá 20, 25, 30 serzinhos em sala de aula e cada um tem uma história, uma especificidade, eu tenho que olhar para essas especificidades e demandar o que é necessário para que ele aprenda a partir do ponto que ele está. Entenderam? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que tá aqui, tá rendendo, tá fazendo, tá indo, tá? Tá com um nível de desempenho aqui. Eu tenho outro que tá aqui embaixo, né? Que é aquele com mais dificuldade, que tem um laudo, alguma coisa. O que é a equidade? Eu vou pensar em alguma atividade, algum contexto que eu consiga atingir quem tá aqui e quem tá aqui embaixo. Isso é difícil? Muito, né? Mas a equidade, ela vai olhar para todos, tá? A equidade, ela vai dar exatamente o que aquele aluno precisa. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, isso vai ficar mais claro, mas só vamos terminar de ler aqui, ó. Levando em conta suas diferenças e necessidades. Não é tratar todo mundo igual, mas oferecer o que cada um precisa para alcançar os mesmos resultados, certo? E aí a inclusão, gente, vocês já devem ter ouvido falar bastante de inclusão, né? A gente fala o tempo todo, as políticas alicerçam isso. A inclusão é aquela onde não é o aluno que se adapta à escola, mas é a escola que se adapta no aluno. Ah, professora, isso é muito utopia. Claro, em muitos contextos a gente sabe que tem muitas precariedades, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora de polemizar isso, tá? A nossa ideia aqui, enquanto questões, enquanto texto, é entender por enquanto, tá? É claro que depois que a gente estiver atuando e tal, a gente briga pelos nossos direitos, a gente faz acontecer, né? Depois de concursado, a gente pode fazer isso. Gente, então a inclusão, ela acontece em todos os âmbitos escolares. Não importa se meu aluno tem laudo ou não.
Por quê? Tem muita gente que confunde a inclusão com a educação especial e não é a mesma coisa, tá? A educação especial, ela é uma pontinha da inclusão. Por quê? Quando eu falo de inclusão, é como se todo o meu sistema educacional ele fosse isso daqui, estivesse dentro desse círculo, todos os meus alunos. Aí o que acontece? Aqui, eu não tenho só os meus alunos público-alvo da educação especial. Eu tenho eles? Tenho. Mas dentro da inclusão, eu tenho os meus alunos, por exemplo, os indígenas, eu tenho os meus alunos, minha educação escolar quilombola, eu tenho os alunos de diferentes religiões, diferentes raças, diferentes etnias. Então, perceba que a gente não pode confundir, tá? A inclusão com a educação especial, porque elas são diferentes. A educação especial, ela está implícita dentro da inclusão, tá? Porque se eu tenho um aluno com laudo, esse meu aluno, ele faz parte da maneira inclusiva como a escola recebe ele, entende? Então, a escola se adequa àquele aluno. Ah, é um aluno cadeirante, né? Esse aluno, ele vai ter um mobiliário lá específico para ele se ajustar lá na sala, por exemplo, tá? Então, olhar para este aluno. Ah, mas eu tenho um aluno lá que tem superdotação. Ah, então ele vai ter um atendimento, de repente, lá, diferente em algumas atividades. Entende? Então, eu estou olhando para essa inclusão, que tudo tem a ver com equidade, principalmente também com igualdade, tá? Entendido, gente? Então, não confunda a equidade com a igualdade. Em várias questões de prova, isso cai. E inclusão com educação especial, tá? Que não são a mesma coisa. São parecidas, mas não são a mesma coisa. Porque, geralmente, nas políticas de educação especial, a gente traz o termo inclusão, né? Então, por isso que confunde muita gente. Mas não é a mesma coisa, tá? A inclusão, ela é mais ampla, ok? Beleza, gente. Olha aqui essa imagem. Isso daqui vai ficar bem mais claro para vocês. De um lado, eu tenho a igualdade. Perceba que aqui, os tamanhos as pessoas precisam pegar a fruta da árvore para se alimentar. Essas pessoas, elas têm tamanhos diferentes. Perceba? Quem que vai se favorecer mais e vai conseguir pegar a fruta da árvore? Essa pessoa aqui que é mais alta. Para ela tá tranquila, ela não tá nem aí com os outros, né? Porque ela tá conseguindo. Ok? Aí, eu tenho aqui do lado uma pessoa mediana, que talvez se ela pular ali, ela consegue pegar, né? Ela vai ter dificuldade? Vai. Mas ela vai ter que correr atrás, né? Porque de algum jeito ela precisa se alimentar também, tá? Estou usando algumas analogias aqui pra gente poder organizar, tá? Gente, aqui, essa pessoa aqui, ela é pequenininha, provavelmente ela não vai conseguir pegar a fruta da árvore, entende? Então, eu tô dando a igualdade para todo mundo, mas as pessoas são diferentes, entende? Eu não tô dando exatamente o que cada um precisa. Já na equidade, como tá ficando claro aí para vocês, eu estou dando o suporte exatamente para o que aquela pessoa precisa. Então, essa pessoa que é mais alta, ela não precisa de tanto suporte, porque ela já tem uma altura legal, né? Então, eu estou dando o necessário para ela. Essa mediana também, essa que é mais pequenininha também, entendam? Então, esta é a principal diferença aqui quando a gente fala de igualdade e de equidade, tá? Porque a igualdade, por mais que seja um termo que a gente usa bastante, nem sempre ela é justa, né? Dentro do sentido que eu quero usar. E a equidade não, ela é mais adequada, tá? Eu acho incrível essa analogia. Muito, muito legal, porque abre a nossa mente, né? Gente, aí também vocês viram que nós falamos ali antes, entre os temas, tinha a questão da inclusão, tá? Esse esqueminha é só para vocês entenderem mais ou menos, porque às vezes esses termos vêm nas provas. Então, ó, exclusão é quando eu excluo qualquer tipo de pessoa que não consiga se adequar àquele sistema. Então, ela não entra. Ela tá fora. Então, eu excluo as pessoas com deficiência, eu excluo as pessoas com TEA, eu excluo os cadeirantes, enfim. Excluo essas pessoas que não se adequam, que não estão no padrão. Tá? Então, a exclusão, a gente sabe que por muito tempo ela existiu e, graças a Deus, hoje ela foi abolida, né? Ainda bem que ela foi abolida. Ah, opa, passei sem querer.
A segregação, há um certo tentativa de atendimento, mas eu estou segregando aquelas pessoas que têm aquelas, de repente, uma pessoa com deficiência, ou de repente, uma pessoa com alguma dificuldade, ela fica num lugar separado, tá? Então, eu estou segregando. Quando eu falo de integração, há uma tentativa, mas ainda eu tô tratando aquele padrão como padrão e por exemplo, o público do AE, do atendimento educacional especializado, dentro daquela bolha, tá? Há uma tentativa, mas ainda está segregado. Está, de certa maneira. Há uma tentativa de... A integração, ela já é melhor, tá, gente? Só para vocês entenderem. É como se fossem níveis. A exclusão, ela é totalmente ruim. A segregação, há uma tentativa, mas ainda não é o ideal. A integração já é um pouquinho melhor, mas ainda tá acontecendo de maneira separada, o que não é o ideal. E a inclusão são todos juntos, né? A sala de aula comum, os atendimentos, a esses alunos que precisam, tá? Então, esse esquema, ele representa bem o que a gente quer dizer hoje com a inclusão, tá? É claro que existem muitas discussões nesse âmbito que a gente não tem tempo de adentrar agora. Isso é errado, isso é correto, isso é certo, entende? Isso a gente não vai adentrar agora, que a gente pode discutir em outro momento, com certeza, esse tema é super válido, eu adoro falar disso. Mas, por enquanto, eu trouxe esse esquema só para vocês concluírem essa ideia de inclusão, beleza? Agora, ele também fala de valorização docente, né? Essa valorização docente que pode vir de vários âmbitos, plano de carreira, incentivo, né? Várias formas. Qualidade social. E aí, qualidade social, a gente tem um leque imenso, né? Beleza. Dando continuidade, gente, vamos para nossa primeira questão. Que ele diz assim, ó. A necessária reorganização curricular da educação de jovens e adultos parte da garantia de uma série de fundamentos. Dentre eles está assegurar a equidade educativa. Assegurar a equidade educativa, certo? Vamos lá. Assinale a alternativa que vai de encontro a este fundamento. A. Considerar a diversidade de percursos escolares dos jovens e adultos. B. Identificar jovens, adultos e idosos como sujeitos de aprendizagem e portadores de conhecimentos válidos. C. Adotar uma perspectiva contextualizada para a organização do ensino e seleção de conteúdos. D. Identificar a EJA como um espaço de relações intergeracionais e de diálogo entre saberes, preparando-se para acolher estudantes jovens, adultos e idosos. E. Promover aprendizagens que permitam aos jovens e adultos a participação plena na sociedade, ampliando as oportunidades de realização de provas e avaliações afins com vista ao êxito dos estudos, recuperando desses sujeitos a autoestima. Gente, aquela ideia inicial que eu passei para vocês, não inicialmente tem a ver, assim, com a relação dessa questão, mas o que a gente precisa pegar aqui? Como eu estou falando de EJA, né? E a EJA, ela tem uma perspectiva diferente, porque a andragogia, o ensino para adultos, eu trouxe mais para mostrar para vocês como que a FEPES cobrou isso, né? Isso aqui, essa questão de 2018, e ela, claro, né? Ela tinha o fundamento da EJA, mas ela fala ali da reorganização curricular. O que a gente vai abstrair dessa questão aqui? Sempre vocês vão priorizar a alternativa que estiver mais ampla, tá? Porque o que acontece muito com as alternativas nas questões de educação, tá? Em outros âmbitos também, mas vamos falar de educação. Às vezes parece que aquilo tá certo, mas não é que aquilo eu posso afirmar que isso está errado. Não tem como afirmar com todas as letras que aquela alternativa está errada. Só que tem outra alternativa que está mais completa. Entende? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Ele fala assim, ó, a necessária reorganização curricular da educação de jovens e adultos parte da garantia de uma série de fundamentos. Dentre eles está assegurar a equidade educativa. Ok, então a equidade nós já entendemos o conceito, né?
Aí ele fala assim, assinale a alternativa que vá de encontro a este fundamento. Perceba, ó. A A diz assim, considerar a diversidade de percursos escolares de jovens e adultos, a gente vai considerar? Com certeza. Só que ainda não é a alternativa correta, porque eu tenho uma alternativa mais completa. Entendem? Então isso é complexo. B. Identificar jovens, adultos e idosos como sujeitos de aprendizagem portadores de conhecimentos válidos. Isso faz sentido? Com certeza faz sentido, né? Até porque a gente vai identificar sim e vai validar esse conhecimento, que é o próprio termo quando eu falo de andragogia, que é o ensino para adultos, tá? Enquanto eu ensino para crianças e adolescentes, né? A pedagogia, principalmente as crianças, mas quando eu falo de adultos é a andragogia. Beleza. Adotar uma perspectiva contextualizada para a organização do ensino e seleção de conteúdos, faz sentido isso? Também faz sentido. Quando a gente se depara com esse tipo de questão na prova, a gente fala, meu Deus, parece que tudo tá certo. E é isso, é essa sensação mesmo, tá? Não se sintam menos se essa sensação vier em vocês. Vocês vão procurar a alternativa mais completa, que tem mais elementos, que tá mais ali redondinha, sabe? D. Identificar a EJA como um espaço de relações intergeracionais e de diálogo entre saberes, preparando para acolher estudantes jovens e adultos idosos. Faz sentido essa? Também, gente. Vocês viram como isso é complexo? E na E ele fala promover aprendizagens que permitam aos jovens e adultos a participação plena na sociedade, ampliando as oportunidades de realização das provas, avaliações afins, com vistas ao êxito nos estudos, recuperando desses sujeitos a autoestima. Então, gente, a banca considerou aqui a alternativa E. Perceba que não só pela quantidade de texto, mas pela forma como ele coloca, é uma forma mais completa de trazer a descrição do comando da questão. Entende? Então, não é que as outras estejam erradas. Elas não estão erradas. Elas só estão faltando elementos que na ela trouxe de maneira mais completa. Entendem? Então, esse tipo de questão aqui é bem pertinente para a gente ver exatamente essa diferença, tá? 2. A reflexão sobre as diversas faces das condutas humanas deve fazer parte dos principais objetivos da escola comprometida com a formação para a cidadania. Partindo dessa perspectiva, o tema ética permite que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral, condição para reflexão ética. Sobre este tema transversal, é correto afirmar que, vamos lá, a ética tem caráter prático com força normativa? B, a ética diz respeito somente aos valores que ditam padrões sobre as condutas humanas? C, a ética por excelência é controlar a racionalidade? D. A ética é o conjunto de costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. E E. A questão central das preocupações éticas é da justiça entendida como inspirada pelos valores de igualdade e equidade. Beleza. Qual é a regra aqui que nós vamos seguir para conseguir responder essa questão? A mesma que a gente fez na questão anterior. Não é que as outras elas estejam totalmente erradas, mas tem uma que tá mais completa, tá? Então, o que a gente vai levar aqui? Gente, eu costumo, assim, pensar na ética, explicar, né, para os alunos sobre a ética. Quando a gente sabe nos desenhos, quando a gente assistia, que tinha o anjinho e o diabinho? E aí o anjinho falava para você fazer uma coisa, o diabinho falava outra? Negócio de usar essa analogia, né? O que é certo, o que é ético, o que faz bem, né? O que promove o bem social. Tá. Ok. Aí eu penso nessa analogia, algumas alternativas aqui me parecem totalmente adequadas. Só que tem uma que tá mais completa, né? E lá no comando ele fala assim, sobre esse tema transversal. Tá, retomando o que é tema transversal. O transversal, gente, é quando eu olho, não sei se vocês vão lembrar dos PCNs, né, lá da década de 90, que eram os parâmetros curriculares nacionais, que traziam esses temas transversais. Hoje, a BNCC, ela fala de temas contemporâneos transversais, tá? Então, existe hoje uma atualização desses temas, mas ainda a ética, ela está implícita ali, tá? Então, hoje nós temos temas contemporâneos
transversais, tá? E aí, transversal por quê? Porque ela não pertence a um componente específico, tá? Então, não pertence a língua portuguesa, por exemplo, não pertence à matemática, às ciências, à geografia, à história. Não pertence. Ela atravessa tudo isso, tá? Ela pode ser discutida em qualquer área de conhecimento, em qualquer componente curricular, tá? Por isso que não existe uma especificidade, tá? Por isso que é transversal, atravessa, ok? Tranquilo, né? Aí no comando da questão ele vai trazer, né, possibilite a autonomia da moral, condição para reflexão ética. Sobre este tema transversal, o que tá mais completo? O que tá mais condizente com o parâmetro de uma linguagem realmente no sentido educativo, né? Faz sentido eu falar só que a ética tem caráter político? Eu tô reduzindo o valor da ética, não é verdade? Então tá errado. Não é que tá errado, é que tá incompleto, na verdade, né? Aqui na B ele fala assim, a ética diz respeito somente aos valores. Sim, ela diz respeito aos valores, mas não somente a eles, né? O que reduz aqui o valor da ética. C, a ética por excelência é controlar a racionalidade? Ela é também, né? Ela faz parte desse propósito, mas não é só isso. Na D ele fala que a ética é um conjunto de costumes, regras, tabus, convenções por cada sociedade. Ela pode sim ser isso também, mas não é só isso, né? Por isso, a nossa mais completa aqui é a letra E, quando ele fala que a questão a questão central das preocupações. Olha, perceba como isso é mais natural de se dizer, é mais condizente. Porque se eu disser assim, a questão central da ética é somente as preocupações da justiça? Não, eu tô reduzindo. Mas aqui ele trouxe isso, mas de maneira mais suave, entende? Então, a questão central das preocupações éticas é a da justiça. Por quê? Por que é central? Porque eu tenho ramificações, porque eu tenho outros alicerces também nessas significâncias, entendem? Então, isso faz totalmente sentido, né? Então, a questão central das preocupações éticas é da justiça entendida e inspirada pelos valores de igualdade e equidade, né? Que está totalmente adequado com o nosso tema. Beleza? Próxima questão. Opa, vamos arrumar. Ela ficou um pouquinho desconfigurada ali, questão 3, tá? Mas dá pra entender, tá? O texto, pelo menos, aqui tá bonitinho. Depois eu arrumo aqui em cima, tá? Vamos lá. No texto sobre Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, temos que... Gente, a FEPESE tem muito costume de cobrar questões de completar, tá? Eu trouxe algumas para nós fazermos hoje. Os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência para efetivar esse direito sem discriminação e com base de oportunidades para os Estados partes com os seguintes objetivos. A. O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. B. O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. C. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. E aqui eu tenho as alternativas, né? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas numeradas no texto. 1. Saúde. 2, equidade. 3, participação. 4, aprendizado ao longo da vida. E a B, educação, igualdade, sistema educacional inclusivo, aprendizado ao longo da vida. C, educação. 2, oferta. 3, sistema nacional de saúde. 4, desenvolvimento pleno. D, 1, cultura. 2, igualdade. 3, sistema educacional inclusivo. 4, desenvolvimento pleno e reabilitação. E a E, educação. 1, equidade. 2, 3, AE, né? E 4, aprendizado ao longo da vida. Beleza, então, ele fala, né, que nessa convenção nós temos aquele texto com os seguintes objetivos. Então, esses objetivos fazem parte desse texto, tá? Por isso que parece que ficou confuso, né? Mas é justamente essa ideia da banca, né? Tentar nos confundir. Gente, então, essa questão caiu em 2023, ele fala assim, os Estados partes reconhece o direito das pessoas com deficiência a... Aí ele fala,
para efetivar esse direito. A saúde, a educação, aí na C também tem educação, na D é cultura e na E é educação, né? Então, vocês já percebem que a maioria das alternativas ali já traz a relação com a educação. Ok, vamos... Aí ele fala assim, vamos ver se faz sentido ser educação aqui, tá? Vamos colocar educação. Aí ele fala assim, para efetivar esse direito, sem discriminação e com base na... Aí aqui, vamos colocar aqui igualdade. Aí aqui ele coloca oferta. Aqui ele coloca equidade. Então, eu tenho ali termos parecidos, tá? Para efetivar esse direito, sem discriminação e com base na de oportunidades. Será que oportunidades combina com igualdade ou combina com equidade? Aqui, gente, um termo ou outro parece que vai ser muito sinônimo assim, né? Mas beleza. Quando a gente pensa assim, na oferta da educação, por exemplo, eu tenho uma sala de aula onde eu tenho 30 serzinhos, né? Eu quero que esses 30 alunos, eles passem por dinâmicas de ensino, por exemplo, que eles tenham contato com a música, com a arte, com a ciência, com os mais diversos tipos de conhecimento. Por quê? Porque eles irão escolher o que eles vão ser no futuro. Porque se eles passaram pela ciência, se eles passaram pela exata, se eles passaram lá pela língua portuguesa, pelas linguagens, se eles passaram lá pela música, né? Digamos, a escola que tem a música, se eles passaram lá pela arte, eles tiveram contato com estas áreas. Então, ele vai poder escolher o que ele quer ser na sua vida diante deste conhecimento. Porque quanto menos conhecimento eu tenho, quanto menos senso crítico eu tenho, menos eu tenho ampliação de mundo para poder ter escolhas, para poder saber que eu posso fazer aquilo, entende? Vocês mais do que nunca sabem disso, né? Do poder da educação. Então, gente, faz mais sentido que isso seja equidade ou seja igualdade? E aí? Igualdade, né? Então, por isso aqui nós já temos a igualdade na B. Beleza. Aí ele fala na 3, sistema educacional inclusivo. Vamos ver se isso adequa, né? Então, aqui, igualdade, tá? Na 2. E aqui na 3 ele fala de oportunidades. É isso, igualdade de oportunidades. Os Estados partes assegurarão o quê? O sistema educacional inclusivo faz sentido que isso aconteça? Com certeza, né? Um sistema educacional inclusivo. Em todos os níveis. O que quer dizer isso em todos os níveis? Que eu vou ofertar educação básica, pública, gratuita, de qualidade, mas também superior, mas também técnica, né? Que a gente sabe que dentro dos direitos das pessoas com deficiência, isso é um desafio, né? Tanto para o poder público como para a sociedade, para as escolas. Vamos lá. Bem como o quê? Ele fala aprendizado ao longo da vida. É isso, gente. Os direitos das pessoas com deficiência dentro das nossas legislações, ele vai bater muito nessa tecla, né, na LBI também, na Lei Brasileira de Inclusão, que é justamente isso, né, os nossos estudantes, os nossos alunos, as pessoas com deficiência, elas têm esse direito de estudar em qualquer nível. É um aluno surdo, né, que precisa de Libras lá na universidade, ele tem esse direito, tá? A gente sabe que nem sempre esse direito na prática ele é exercido, mas ele tem, tá? E ele pode correr atrás e exigir com que isso ocorra, ok? Por isso aqui, realmente, a alternativa é a letra B, tá? Conforme a gente vai lendo as nossas legislações e vai entendendo, vai se adequando, a gente vai entendendo melhor esses textos, né? E vai entendendo exatamente o que vai encaixando em cada um. Questão 4. Falando de Libras, né? De acordo com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que é a lei que traz, né, a língua brasileira de sinais, enfim, instituindo ela mesmo, ele vai dizer assim: poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa? B, não é de inclusão, já vou explicar, tá?
Não é de inclusão obrigatória nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior. C. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão e de outros recursos de expressão a ela associados. É entendida como forma de comunicação e expressão, com sistema linguístico de natureza visual auditiva. E possui uma estrutura gramatical própria, mas não constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos das comunidades de pessoas surdas do Brasil. Gente, por que eu trouxe essa questão de Libras? Porque ela tem a ver com o quesito inclusão, tá? E como tá dentro de políticas ali, pode ser que venha alguma questão nesse sentido, tá? Então, essa questão aqui cobrou exatamente a lei que institui a Libras como língua oficial da comunidade surda, certo? Ok, o que você vai lembrar? Quando eu falo da comunidade surda, né, das pessoas com deficiência auditiva, eu tenho a Libras, que vai ser para eles a primeira língua, a língua materna deles, tá? E o português escrito como segunda língua. Eu vou chamar isso de ensino bilíngue, porque são duas modalidades, a Libras e o português escrito, tá? Não esqueçam disso. Dentro dessas duas modalidades, eu também vou dizer que a Libras, gente, o que eu uso para exercer a linguagem das Libras, a língua de sinais, né? Eu uso os gestos, eu uso a minha expressão facial, né? E dentro dessas expressões, eu vou chamar isso de visual motor, tá? A visuomotora, ela chama essa forma de expressão da Libras, tá? Essa língua. Então, por isso, já tenho algumas questões aqui que eu posso ir eliminando, né? Algumas alternativas, algumas questões não. Algumas alternativas que eu posso ir eliminando, né? Então, poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa? Como? Se é bilíngue e a modalidade escrita é a segunda forma? Não, tá aí totalmente errado. Pode eliminar a A, tá? Talvez alguns de vocês até já saibam disso, né? Mas precisamos contextualizar. B. Não é de inclusão obrigatória? Nos cursos de formação de educação especial, fonoaudiologia e magistério? É sim, tá, gente? Ela é obrigatória, sim, nos cursos, principalmente quando a gente fala de licenciaturas, né, de nível superior. Eu tive, né, na minha faculdade. Aí, ele fala assim, possui uma estrutura gramatical própria? Sim, ele tem uma relação gramatical própria, mas não constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos? Não transmite ideias e fatos, pelo contrário, transmite sim, né? Ali já tá errado. Oriundo das pessoas surdas? Não, aqui tá errado pelo fato dele falar que não constitui, tá? Constitui sim. Beleza. Ele fala assim, entendida como forma de comunicação e expressão. Ok, sim, ela é entendida como forma de comunicação e expressão. Mas ele fala assim, com natureza linguística de natureza visual auditiva? Visual, ok, porque a pessoa com deficiência auditiva, ela está enxergando, né? Enfim, só quando é surdo cego que não, né? Que aí tem as deficiências associadas. Mas, quando a gente fala só das Libras em si, ela é uma língua visual motora, né? E não visual auditiva. Porque é justamente a deficiência que a pessoa tem é a audição, né? Então, como que vai ser visual auditiva? Então, ele tentou confundir você aqui, ó. É visual motora, tá? Elimina essa daqui e ficamos com a letra C, tá? Que é justamente o nosso gabarito correto aqui. É reconhecida como meio legal de comunicação? Sim. De expressão? Sim. E outros recursos de expressão a ela associados? Perfeito. Vamos lá, questão 5, diz assim. Analise, na verdade, o texto abaixo. A escola comum se torna inclusiva quando? Dos alunos diante do processo educativo e busca adotando novas MEC, né? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas numeradas abaixo. E aí ele traz as alternativas. 1. Reconhece o potencial. 2. Na A, né? Imersão e progresso de todos. 3. Políticas sociais. B. 1. Aprimora a instrução. 2. Emancipação e socialização. 3. Posturas metodológicas. C. 1. Reconhece as diferenças. 2. Participação e progresso de todos. 3. Práticas pedagógicas. D. 1. Filtra as habilidades. 2. Participação e socialização. 3. Medidas socioeducacionais. E. Diferencia as competências.
2, imersão integradora para todos. 3, abordagens teóricas. É um texto do MEC, gente. Então, é normal que o MEC use uma linguagem mais apropriada e mais equilibrada para esse processo, certo? Ok. Então, ele vai dizer assim, que a escola comum, a escola que a gente conhece, aquela que a gente estudou, se torna inclusiva quando? 1, reconhece o potencial. 2, aprimora a instrução. C, reconhece as diferenças. Filtra as habilidades, diferencia as competências. Vamos lá. A escola comum, por muito tempo, a gente teve uma padronização, né? Só poderia estudar quem pertencia àquele público X que entrava dentro do sistema educativo porque conseguia dar conta do processo, ou porque o pai era fazendeiro, então podia estudar, né? Então, a gente tem uma exclusão perante esse percurso histórico. Mas com essa perspectiva de educação inclusiva, onde a escola precisa se adequar ao aluno, não importa quem seja esse aluno, então é preciso reconhecer que esses estudantes são o quê? Diferentes, né? Se há essas diferenças, ok. Então, a escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos alunos. Então, lembra da equidade, né? E aí ele fala assim, e busca a... Agora vocês já pegaram, né, qual alternativa que é? A participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas, tá? Gente, eu sei que essa daqui talvez, para alguns, fique um pouco mais confusa, mas é o texto que mais se adequa, tá? Não que as outras, de certa maneira, não façam sentido, né? Se a gente não conhecer nada de texto educacional, pode ser que a gente se confunda ali, né, em algumas. Só que eu tenho que ter uma alternativa mais boa. Ó, filtra as habilidades, nada a ver. Aqui a gente já pode eliminar totalmente, né? Tem algumas que não fazem sentido nenhum. Reconhecer o potencial é legal, mas não é o cerne só isso do potencial inclusivo, né? Adotando... Aí ele fala... Aqui, aprimorar a instrução também na B não faz muito sentido, né? A única que ficaria melhor mesmo era a C, né? Até porque na 2 a participação e progresso de todos faz mais sentido que imersão, tá? Então, por isso aqui é a C. Questão 6. É assegurada pela Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, alinhadas aos fundamentos e aos princípios da educação inclusiva. O quê? A educação especial é compreendida como uma modalidade de ensino que perpassa por alguns níveis e etapas. B. Essa modalidade é responsável pela organização e pela oferta de recursos e estratégias pedagógicas que promovam apenas a permanência desses estudantes nas unidades educativas da rede regular de ensino. C. O direito à educação de todos os estudantes, independentemente das diferenças ou das especificidades que venham a apresentar. D. O direito à educação de estudantes das unidades de ensino depende das diferenças que estes alunos venham a apresentar. E E. O desafio da inclusão para a escola tem a finalidade de acolher e intensificar a participação dos estudantes em algumas atividades pedagógicas. E aí, gente, o que faz mais sentido aqui que a gente marque? Vamos lá. Então, ele fala assim, vamos ver por eliminação. Eu acho que vocês vão compreender melhor. Ele fala assim, a educação especial é compreendida como uma modalidade de ensino que perpassa por alguns níveis e etapas? Sim, mas isso até faz um pouco de sentido. Faz sentido, na verdade, está correto, tá? A educação especial, sim, é uma modalidade de ensino, tá? Perpassa por... Só que perceba que aqui, a única coisa que deixa isso, de alguma maneira, restrito, é essa palavrinha aqui, alguns, tá? Por quê? Porque a educação especial, ela perpassa por todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades, e não alguns, como ele coloca aqui, tá? Por isso, está errado. Lembra que a educação especial está aqui, a educação inclusiva está aqui, a especial está aqui dentro, tá? A educação especial é uma modalidade. Aí, na B, ele fala que essa modalidade é responsável pela organização, pela oferta. Gente, a educação inclusiva não chega a ser uma modalidade, tá? Ela é um direcionamento de educação, digamos assim,
tá? Ela é um modo, ela é a finalidade de como a educação deve ser exercida, tá? Mas beleza, chamou de modalidade, vamos lá. É responsável pela organização e pela oferta de recursos e estratégias pedagógicas. Até porque a educação inclusiva, gente, a modalidade é quando eu tenho um modo daquela educação acontecer. E a educação inclusiva, ela não é daquela parte, ela é de tudo. Entendem? Ela é ampla. Porque se eu falo de educação escolar indígena, de educação escolar quilombola, de educação escolar do campo, de educação especial, de educação à distância, de educação de jovens e adultos, tudo isso é modalidade, isso é modo como a educação acontece. Perceba que são bolhas, são grupos, são modos. Agora, a educação inclusiva não, ela é tudo. Como que eu vou chamar ela de modalidade? Entende? Então, isso aqui já tá errado. Aí ele fala que promovam apenas... Isso daqui tá mais errado ainda, né? Porque não faz sentido apenas, tá? Então, errado, ok? Apenas permanência? Não, pelo contrário. Não tem esse apenas, tá? Promovam permanência. Acesso e permanência, na verdade, a nossa lei diz, tá? Porque o acesso na matrícula e também continuar dando qualidade, né? C. O direito à educação de todos os estudantes, independentemente das diferenças ou das especificidades que venham apresentar, isso tá certo? A educação é direito de todos, independente se a pessoa é da religião XYZ, se a pessoa tem deficiência ou não, ela tem direito à educação? Com certeza. Então aqui está o nosso gabarito, lindo, maravilhoso, né? Acredito que vocês já tenham pensado nela. D. Fala assim, o direito à educação dos estudantes nas unidades de ensino depende das diferenças que os alunos venham a apresentar. Depende das diferenças, gente. Eu vou receber você porque você é aluno com TEA, mas você eu não vou receber porque você é deficiente? Nem usa, né, mais esse termo deficiente, gente. Esquece que eu falei, tá? Alunos com deficiência, tá? Pessoa com deficiência, tá? Então, venham a apresentar... Não depende de nada não, tá? Todos têm direito. E o desafio da inclusão para a escola tem a finalidade de acolher e intensificar a participação de estudantes em algumas atividades pedagógicas. Tem a finalidade de acolher e intensificar em algumas atividades... Algumas só? Não, né? Em tudo que o aluno quiser realizar. Claro, gente, isso aqui na prática... É outra coisa, né? A gente tá falando, assim, da parte teórica aqui. Na prática, a gente sabe que nem tudo é perfeito. Mas, ok, né? Aqui para podermos eliminar também. Então, 6, gabarito C, ok? Lindo, maravilhoso. Acredito que vocês tenham pensado exatamente que era essa, né? Vamos lá, a próxima. Como ele toca no ponto lá da educação das relações étnico-raciais, nós vamos pincelar aqui algumas partes. Ok, gente, esse assunto, ele rende pra caramba, tá? A educação das relações étnico-raciais é o seguinte, ela chama de ERER, tá? ERER, vocês já devem ter ouvido falar em algum contexto. Educação das relações étnico-raciais. Aqui entra também não só a educação do reconhecimento da diversidade afro, mas também indígena, tá? Então, eu tenho o afro e eu tenho o indígena. Os povos originários, né? O que eu tenho? Lá na LDB, ele vai dizer... Dentro da Lei 10.639, de 2003, e da 11.645, de 2008, que em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e médio teremos conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileira e indígena. Por isso é uma obrigatoriedade, tá? E aí, é claro que muitas ramificações de questões podem ser dadas, né? Aí eu tenho... o dia 20 de novembro, lá no artigo 79B da LDB, falando que o Dia da Consciência Negra é um dia que vai ser promovido pela escola, né? As atividades serão exercidas em torno desse dia. Hoje nós já temos o feriado nacional, né? Antes era só em alguns estados. Eu tenho o 19 de abril, que apesar que não é um feriado nacional, mas eu tenho como realmente simbologia de lembrar desse indígena, desse povo originário, né? Eu tenho as atividades que a escola exerce dentro desse âmbito. Ok, vamos para nossa questão, tá? Então lembrem, gente, isso tá na lei, tá na LDB, a obrigatoriedade de trabalhar dentro da escola, tá? Não é tema, não posso chamar de só tema transversal, é uma obrigatoriedade, tá?
Um, na verdade, assim, o que que a LDB fala? Que vai ser trabalhado principalmente dentro dos temas dentro das áreas de literatura brasileira, histórias brasileiras. Então, isso vai ser trazido de maneira ramificada ali, né? Então, enfim, vamos contextualizando as questões, depois a gente fala mais disso. A necessidade de uma legislação que possibilite a inclusão de conteúdos históricos e culturais dos afro-brasileiros deu-se mediante reivindicações dos negros e negras. 2. Conteúdos sobre a cultura e a história africana e afro-brasileira são constituintes e formadores da sociedade brasileira? 3. Para atender às determinações legais junto à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ações para efetivação de políticas reorientadas fazem parte apenas da diversidade étnica? E a última diz que a matriz curricular afirma que quase todos são capazes de serem educados para a convivência e o respeito às diferenças, tá? Gente, o que a banca considerou aqui, tá? Eu tenho as alternativas aqui. Ok. Vamos lá. Vamos ver se isso é verdadeiro ou se é falso. A necessidade de uma legislação que possibilite a inclusão de conteúdos históricos e culturais afro-brasileiros deu-se nessas reivindicações de reconhecimento do nosso povo, que não é só de cultura europeia, mas também tem afro, tem indígena, né? Sim, gente. Então veio dessa reivindicação e dessa luta, tá? Tá correto. 2. Os conteúdos sobre a cultura e a história africana e afro-brasileira são constituintes formadores da sociedade brasileira? Nós temos a cultura afro no Brasil? A história e cultura afro? Com certeza, né? Isso daqui é a mais correta de todas, se a gente for ver. Beleza, as duas verdadeiras. Então já posso eliminar algumas, né? Ó, a B já não cabe mais, já não tem como. Aqui já não tem como, aqui já não tem como. Sobraram duas, tá? Aí a terceira fala assim: para atender às determinações legais junto à Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ações para efetivação de políticas reorientadas fazem parte apenas da diversidade étnica. Esse apenas, gente, deixa a afirmativa errada, tá? Por isso que nós temos aqui a terceira falsa. Não é apenas a diversidade, mas é numa amplitude, tá? Fiquem atentos a apenas, somente, de maneira fragmentada. Fiquem atentos ao homogêneo, né? Acho que a gente já conversou disso. São palavras que tendem a restringir o processo educativo, tá? E as questões como um todo. Beleza, a última, apesar de controversa, a banca considerou errado. Então, se fosse a nossa prova, a gente recorria, né? E entrava com recurso e ok. Mas aqui ele considerou certo, vamos fazer e seguir para frente, né? Ele fala que a matriz curricular afirma que quase todos são capazes de ser educados para a convivência e o respeito às diferenças. Então, ele considerou quase todos, e é isso que está dentro da matriz, então, ok, né? Vamos lá, então, gabarito letra A, ok. Finalizamos, vamos para a próxima. 8. Analise o conceito abaixo. Utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e inclusão. Aqui é algo mais efetivo, mais objetivo, tá? Ele fala assim: A. Alternativas. A. Inclusão digital. B. Auxílios para a vida diária. C. Sistema de controle de ambiente. D. Comunicação aumentativa. E. Tecnologia assistiva. Gente, beleza. Fala assim: utilizado para identificar todo arsenal. O que é arsenal, né? Onde eu guardo, né, essas coisas, digamos assim. Tá, vamos considerar esse conjunto, né, de especificidade de recursos. E recursos e serviços, tá? Que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais. Ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover uma vida independente e inclusão, né? Aos poucos, aprimorar, né? Essa vida dessa pessoa que tem... Nós vamos dizer, gente, dentro do pilar da pessoa com deficiência, que ela tem barreiras sociais, que elas não conseguem ter essa plena participação social devido a essas barreiras
que a deficiência impede, né? A deficiência ou a condição da pessoa. Então, é uma pessoa cadeirante, né? Um deficiente físico. Ele tem determinadas calçadas, ruas que ele não vai conseguir andar, porque ali tem barreiras que ele não consegue passar com a cadeira dele, digamos, né? Então a gente chama isso de barreira, só tô contextualizando com vocês, tá? Quando eu falo de alicerces para essa vida dessa pessoa ser quebrada essas barreiras, existem, por exemplo, quando eu falo das libras, para a comunidade surda, isso é adequado, porque foi algo que veio a calhar na quebra dessas barreiras, que no caso é o ouvir e o falar, né? Como a pessoa surda, ela não escuta, então ela não fala, né? Então, um impacta no outro. Beleza, o que tem a ver exatamente com o propósito de arsenal de recursos e serviços? A inclusão digital é legal? É, mas ela não é suficiente só isso, entende? Auxílios para a vida diária, de uma maneira geral, também é bom, mas tá, que auxílios são esses? Se ele fala de arsenal, recursos e serviços. Na C, ele fala sistema de controle de ambiente. Isso também, dentro do que a pessoa precisar, né? É interessante, mas não é só isso, né? E comunicação aumentativa é legal, mas assim, ainda não é esse arsenal de recursos e serviços. O que tá mais amplo, que talvez esteja um pouquinho atrás aí do bonequinho da Educarte para vocês, é a tecnologia aumentativa, tá? Aqui, gente, porque tecnologia aumentativa, eu falei errado. A tecnologia assistiva, tá? O que é tecnologia assistiva? Eu não tenho só um recurso específico. Então, aqui pode ser um software que pode ser de comunicação aumentativa, pode ser um sistema braille para esse aluno ler, né? Os alunos com baixa visão ou, enfim, deficiente visual. Pode ser qualquer tecnologia que consiga auxiliar na quebra de barreiras que essa pessoa com deficiência tem, tá? Então, eu tenho essa tecnologia assistiva. Geralmente são softwares, programas que ajudam a quebrar barreiras que essa pessoa tem em torno da deficiência, tá? Então, gente, a mais adequada aqui é a tecnologia assistiva, tá? Que não necessariamente é um tipo de coisa só, tá? Se vocês quiserem depois ficarem curiosos, deem um Google aí e pesquisem, tá? Quais são os tipos de tecnologias assistivas hoje, tá? Enfim, sejam curiosos, isso vai ajudar vocês. Beleza, próxima questão diz assim. Analise as afirmativas abaixo sobre a educação das relações étnico-raciais no âmbito da educação básica da Prefeitura de Florianópolis. 1. Urge a mudança no foco etnocêntrico de raiz europeia, voltando-se para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. 2. Cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades que proporcionam diariamente também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia. 3. A legislação propõe bem mais do que a inclusão de novos conteúdos. Exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas e procedimentos de ensino. 4. O estado de Santa Catarina está entre aqueles com os melhores indicadores educacionais do país, de acordo com dados do INEP de 2013, no que diz respeito à necessidades das populações negras reafirmarem-se permanentemente em sua identidade e pluralidade diante do foco hegemonicamente etnocêntrico. Gente, precisamos ter um pouco de cuidado, porque, igual eu falei para vocês antes, as nossas raízes brasileiras, elas são europeias, principalmente, né? Europeias, indígenas e afro, certo? Ok, claro, ali tem os asiáticos, enfim, né? Também. Mas principalmente essas três, tá? E quando eu olho para essas questões, eu tenho que cuidar, porque tudo que tem uma visão fragmentada, quando ele fala, perceba ele fala assim, urge sobre as afirmativas da ERER, né? Que é a Educação das Relações Étnico-Raciais. Urge a mudança do foco etnocêntrico de raiz europeia, voltando-se para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira.
Tá. Ele fala dessa relação cultural, racial, social e econômica brasileira, tá? Ah, gente, eu acho que eu nem falei das alternativas pra vocês, mas ó, as alternativas estão assim, ó. 2 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4 na D e 2, 3 e 4 na E, tá? O que ele considerou aqui? Ele fala, voltando, a banca considerou a 1 em relação a questão da Irera ali em Florianópolis como algo fora, tá? Ó, nós não temos, assim, uma relação de exatidão nesta 1, mas também ela não tá totalmente correta, tá? Mas a banca não considerou essa 1. Na 2, ele fala assim, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, por exemplo, ele fala assim, ó, urge da mudança do foco etnocêntrico de raiz europeia. Aqui, só retomando, né, ali com você, talvez fique dúvidas nisso. Vamos lá. Se as nossas raízes são europeias, são indígenas e são principalmente afro, não é que eu vou excluir uma e priorizar a outra. Eu tenho que equilibrar a balança. Então, se por muito tempo a europeia esteve aqui no centro e a indígena esteve aqui, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar equilibrar e fazer com que essa indígena seja valorizada também, tanto quanto a europeia, entendem? Então, não é que eu vou diminuir uma para exercer a outra. Não, eu vou tentar igualar, né? É difícil? Muito, né? Então, quando ele fala na 1 que urge a mudança do foco, não é simplesmente a mudança de foco, mas é uma tentativa de equilíbrio, entendem? Então, a banca não considerou a 1, apesar que dependendo do contexto, né, ela pode, né, se fosse um outro texto que não fosse questão de prova, poderia até ser passado batido, tá? Beleza? Então, a 1 errada. 2, então cabe à escola incluir no contexto dos estudos e atividades que propiciem diariamente também as contribuições históricos culturais dos povos indígenas e dos descendentes asiáticos, além das raízes africana e europeia? Sim, nós vamos considerar todos esses povos. As contribuições históricos culturais dos povos indígenas, descendentes asiáticos, das raízes africana e europeia. É isso, tá? Então, a 2 tá certinha. Aí, ele fala aqui na outra, na 3. A legislação propõe bem mais do que inclusão de novos conteúdos. Exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas dos procedimentos de ensino. Tá completo isso? Com certeza. É exatamente essa a proposta do ensino. 4. O estado de Santa Catarina está entre aqueles com os melhores indicadores. Sim, foi considerado isso, né, naquele momento. No que diz respeito às... até porque já nem cabe mais nenhuma alternativa, né? A 2 e a 3, por enquanto, a gente considerou. Então, não tem nenhuma só com 2 e 3. Então, é só 2, 3 e 4, né? A gente já sabe qual é a alternativa correta. Então, assim, gente, a 4 tá certa. E ele fala assim, no que diz respeito à necessidade das populações negras reafirmarem-se permanentemente em sua identidade e pluralidade diante do foco hegemonicamente etnocêntrico. Nós temos, né, um foco, de certa maneira, etnocêntrico no sentido europeu? Temos, né? Porque isso está enraizado em nós. Mas o que a gente vai tentar fazer? Lutar contra isso, né? Para tentar equilibrar, deixar essas etnias, de certa maneira, com todas as oportunidades, igualdades que cada um merece. Né? Não é porque é negro, não é porque é indígena, não é porque é isso ou é aquilo, que vai ter menos oportunidades, menos, digamos, né? Menos inserção social em alguns quesitos. Não é isso. Tá? Pelo contrário, a gente quer equilibrar tudo isso, tá? Beleza, mas sem querer, né? Sem querer não, mas pelo devido à nossa historicidade, a gente tem um foco etnocêntrico, né? E a gente quer quebrar isso. Ok, então gabarito letra E e vamos para a última, que diz assim. Questão 10. Para conduzir ações voltadas à educação das relações étnico-raciais, os sistemas de ensino, os estabelecimentos, os professores terão como referência, entre outros, pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que assumem o princípio da consciência política e histórica da diversidade, que deve conduzir ao quê? ERER de novo, tá, gente? 1. Igualdade básica para a pessoa humana como sujeito de direitos.
Peraí, acho que aqui ficou 2 sem querer, tá? É pra ser 2 aqui, ó. Aí ali no documento ele acaba configurando sozinho. 2. A compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e em conjunto constroem na nação brasileira sua história. 3. Ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura brasileira, a construção histórica e cultural brasileira. 4. A superação da diferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros no geral pertencem, são comumente tratados. A superação da indiferença. E 5, né, que ficaria aqui, ao diálogo via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos comuns, visando a construção de uma sociedade meritocrática e segregadora. Opa, né? Palavras perigosas aqui. Gente, a nossa sociedade, a gente vai lutar por isso, né? Meritocrática, claro, né? Meritocrática, de certa forma, acaba sendo, mas não é isso exatamente que as nossas legislações vão exercer, né? A gente quer uma sociedade democrática, que todos participem, que todos tenham oportunidade de acesso, com igualdade, com equidade, né? Com inclusão. Então, a 5 a gente já pode eliminar, tá? Então, ó, tudo que tiver 5 a gente já elimina aqui, ó. Aê! Ah, todas têm 5, né? Menos a... Já ficou fácil essa daqui, né? Já sobrou só a D. Então é isso, gente. Todas as outras estão corretas, né? Por eliminação, que a gente já viu. E só a 5 que está errada, porque meritocrática na sociedade acaba sendo por prática, por exercer, né? Mas segregadora não, né? Eu não quero segregar. Lembra das palavras? Eu até falei pra vocês, né? Cuidem com essas palavras. Segregar, fragmentar, separar, nada disso está de acordo com o propósito educacional. Beleza? Com isso, finalizamos assuntos muito importantes, gente, hoje. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me mandar, tá? Estou à disposição para responder vocês. E é isso, tá? Também essa parte de vocês lerem, pesquisarem, revisarem é muito importante. Tudo isso vai ajudar vocês a irem formando essa cabecinha agora para responder as questões, terem mais segurança, tá? Na hora da prova, tá? Então, assim, de certa maneira, aqui com a nossa aula, eu tô plantando algumas sementinhas em vocês. Ah, fiquei meio com dúvida talvez de alguma coisa, tá? Vai lá, pesquise, vai atrás, leia, tá? Tudo isso vai ajudando você a construir o seu conhecimento. Gente, pode ter certeza que tudo isso aqui que nós conversamos hoje, apesar de ter sido várias pinceladas em vários assuntos, são muito importantes, vão servir para vocês depois na prática, vão servir depois para vocês estudarem para outros concursos, tá? Então, assim, eu não sei, eu sou suspeita para falar porque eu amo estudar, né? Eu acho que isso, cada vez que a gente adquire mais conhecimento, a nossa vida melhora, a gente começa a melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? A gente consegue ter mais qualidade também de vida, começa a ter mais senso crítico. Então é isso, nós que estamos nesse meio, né, devemos incentivar a educação e com certeza continuar aprendendo mais, tá bom? Então um beijo no coração de vocês. Nossa jornada é curta, mas vai ser de grande valia aí para a prova de vocês. E é isso, gente, revisem, tá? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, eu, a Mara do Educarte, estamos aqui junto com vocês até o dia da sua prova, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.